Saudações, pessoal! Essa é a nossa primeira aula propriamente dita e a gente vai falar um pouco sobre os números, operações, sobretudo sobre adição e subtração. Então, gente, dos conjuntos numéricos que a gente tem, conjuntos numéricos, vocês se lembram, aqueles números naturais, inteiros e tudo que a gente viu na nossa matemática básica, os números eles acompanham o avanço da humanidade, certo? A necessidade de resolver problema. Tanto é que o primeiro conjunto de números que a gente teve foram os números naturais, certo? Por quê? Porque ele vem diretamente com a nossa ideia de contar coisas. Você imagina os homens na caverna e a necessidade deles de contar o que eles estão usando. Sendo assim, os números naturais são todos os números inteiros positivos, contando com o nosso número zero, né? A gente tem o 0, 1, 2, 3, sucessivamente 500, 300, todos os números inteiros e positivos. Então, gente, dentro dos nossos conjuntos numéricos, daí a gente vai avançando com o tempo e precisando explicar mais coisas, né? Então, a gente tem aqui nessa imagem, por exemplo, o verão e o inverno. A gente não pode contar simplesmente ele com os nossos números inteiros positivos. Daí a gente entra na contagem dos números negativos, né? Então, é que você pode ter uma temperatura de 30 graus Celsius e você também pode ter uma temperatura de menos 30. Então, daí veio o conjunto numérico, os inteiros. Ele é semelhante aos naturais, só que agora a gente também inclui esses números negativos. Vem a nossa necessidade de dividir as coisas, né? Então, que daí vem o conjunto numérico dos números racionais. Então, o conjunto dos números numéricos, eles podem ser racionais inteiros, né? Mas como é que é um racional ele é um inteiro? Porque ele vem de uma divisão, né? A gente tem aqui o número 2, por exemplo. Ele é um número racional. Por quê? Porque ele vem da divisão 2 dividido por 1. O 6 é a mesma coisa, ele é um inteiro, mas ele também é um número racional, porque ele vem dessa nossa divisão 12 dividido por 2. Menos 4 da mesma forma. Mas a gente tem o nosso número que a gente chama de nossos números quebrados, né? São nossos números decimais. Daí a gente pode trabalhar, por exemplo, 0,2 é um número racional, certo? Por quê? Porque ele vem da divisão. 2 dividido por 10, 0,2. E assim sucessivamente, 0,06, 0,333. Então, esses são os três conjuntos numéricos principais que a gente trabalha. Os números inteiros, os números naturais e os números racionais. Então, gente, a gente falou um pouco dos tipos de números que a gente tem dentro dos conjuntos e agora a gente vai para uma parte muito importante, que é a ordem de prioridade da resolução da expressão. Essa ordem é extremamente importante. A gente, por exemplo, sempre vê na internet desafios desses, como do Homer, que ele tem uma expressão e ele espera que você tenha a resposta. E é engraçado se você ver dentro dos comentários que todo mundo dá a resposta diferente, justamente porque eles não estão se atentando geralmente qual é a ordem certa de seguir as nossas expressões, certo? Então, daí, para vocês conseguirem resolver esses desafios do Homer e muitos outros, a gente vai falar agora da ordem prioridade para resolução de expressão, certo? Primeiro, gente, a gente sempre vai resolver o que está dentro do nosso parêntese. O parêntese é prioridade, ok? Depois disso, a gente vai ver o que está dentro do colchete, depois o que está dentro da chave, ou seja, se você tiver uma expressão grande, primeiro resolve o parêntese, depois o colchete, depois da chave, certo? Tudo que está lá dentro. Daí a gente resolve nossas exponenciações e radicalizações, ela vai ser a nossa prioridade depois dessas parênteses, colchete e chave. Depois multiplicação e divisão, na ordem que elas estiverem aparecendo, certo? E por último, nossa soma e nossa subtração que tiver na nossa equação. Agora, vindo diretamente para as nossas operações, uma parte extremamente importante na adição e subtração é a gente saber lidar com os nossos sinais, certo? Sinal que eu digo positivo e negativo. Toda vez que você tiver os itens com o mesmo sinal, você vai pegar e vai colocar tudo junto com o mesmo sinal, certo? Mais 5 mais 2 igual a mais 7. Menos 2 com menos 5 dá igual a menos 7, certo? Você pegou os valores e você somou e vai ficar o sinal que está lá.
Quando você tem um sinal diferente, você vai subtrair os valores absolutos e você vai dar o valor que está com o sinal maior, certo? Eu sei que está um pouquinho complicado, mas a gente vai fazer os exemplos e a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Tenham calma. Então, pessoal, para a gente dar uma melhor valorização a essa questão dos nossos sinais, vamos fazer esse exemplozinho aqui básico da nossa conta bancária, porque quando mexe no nosso bolso, isso a gente entende. Vamos lá. Digamos que a gente tem um saldo de R$50, certo? Na primeira opção, a gente fez um depósito de R$100, daí a gente gastou com o iFood a conta de luz, certo? Quanto é que fica isso no final? Você tem mais 50, mais 100, menos 25, menos 75. Ora, como a gente falou, o que tem sinal igual, a gente soma e repete sinal, né? Sinal igual, a gente soma e repete sinal. Então, você tem mais 150, menos 100, certo? Mais 150 menos 100, mais 150 maior. Então, fica um valor total de mais 50. E daí a gente está feliz, porque nossa conta no final deu positivo. No segundo caso, a gente tem os mais 50, a gente esqueceu de fazer aquele depósito, então entrou nossos débitos. O iFood é a nossa conta de luz. Você tem mais 50, menos 25, menos 75, dá igual mais 50, menos 100, no total de menos 50. Então, a nossa conta ficou negativa, né? A gente não está mais tão feliz quanto a gente estava antes. Então, a gente vê, gente, o quanto é importante essa questão do sinal, certo? Mais 50 e menos 50, sendo valores completamente diferentes, né? Então, gente, vocês poderiam me perguntar qual seria essa diferença entre o mais 50 e o menos 50. Toda vez que a gente fala de diferença, a gente está falando sobre subtração. Qual é a diferença entre uma coisa ou outra? A gente está falando ali sobre subtração. Então, seria a diferença entre mais 50 menos 50. Tá ok? E essa conta daria mais 50 menos com menos 50, daria mais 50, 50 com 50, 100. E quem é esse R$100? Esse R$100 é justamente aquele depósito que a gente deixou de fazer. Por isso que a gente ficou com essa diferença na nossa conta. Então, pessoal, mas o que foi que aconteceu aqui para eu ter mudado esse sinal? Isso aí, gente, é uma relação bastante importante que existe entre os sinais positivos e negativos antes dos parênteses, certo? Esse é o tipo de informação que eu espero que vocês anotem no caderno de vocês. Funciona tanto para parênteses quanto para nossos colchetes e chaves, certo? Toda vez que eu tiver o meu sinal positivo antes do parênteses, eu vou repetir o sinal que tem dentro do parênteses. Mais 5, então eu repito mais 5. Nesse aqui eu tenho mais 5 com menos 5, então eu repito o sinal do meu parênteses, eu continuo com menos 5. Ok? Mas daí, quando eu tenho o meu sinal negativo antes do parênteses, eu troco o meu sinal. Menos 5 com mais 5, eu tinha mais, então eu vou trocar esse sinal de mais, ele vai virar menos. Da mesma forma que se eu tenho o meu sinal de menos antes do menos 5, eu vou trocar, certo? Ou seja, resumindo, toda vez que eu tiver um sinal de mais antes do parênteses, eu mantenho o sinal que tem dentro. Toda vez que eu tiver o sinal de menos, eu vou trocar. Então, gente, a seguir a gente vai fazer alguns exercícios, certo? E como é que vai ser esses exercícios que vocês vão fazer? Eu vou apresentar o exercício para vocês, o vídeo vai parar, e vocês vão tentar fazer esse exercício por conta própria, certo? Tanto pela mão quanto pela calculadora. Depois disso, eu vou mostrar para vocês como se faz a mão e pela calculadora. Não deixem de tentar anteriormente, para vocês compararem como vocês estão fazendo e como eu estou fazendo, e vocês observarem qual é a maneira certa de fazer. Combinado? Vamos lá, gente. Como é que ficaria a resolução dessa questão na mão, certo? Primeiramente, a gente escreve. Eu vou fazer todas elas mais devagarzinho, porque eu quero que vocês minimizem a possibilidade de erro de vocês, certo? Então, o 5 que ele não tem um sinal, então eu já sei que ele é positivo, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Esse 5, por enquanto, ele vai ficar aqui. E a gente vai resolver esse menos 3 com menos 15. Por quê? Porque eles têm o mesmo sinal, certo? A gente viu que como eles têm o mesmo sinal, eu repito o sinal e somo os valores absolutos. 3 com mais 15, 18.
certo? Quando eu fazer o 18 com mais 5 menos 18, eu vejo que o 18 ele tem o valor maior. Então, o sinal vai ficar o do 18, né? Menos 18 é maior que mais 5. Então, posso fazer aqui do lado, ó, 18 menos 5, ok? Então, 8 menos 5, 3, 1 menos 0, 1. Então, eu vou ter o valor final de menos 13. Pronto, agora resolvendo pela nossa calculadora científica, certo? Essa aqui é a nossa calculadora, para quem não está familiarizado. A gente primeiro tem que ligar ela nesse 1. Pode ser que seja diferente, mas geralmente vai ser dessa forma. Então, a gente já pode começar diretamente escrevendo a nossa equação, certo? Nossa calculadora, então a gente começa com 5, tá ok? 5 que no caso é positivo, eu não preciso colocar o sinal, então eu coloco só 5. Daí eu coloco menos 3 e menos 15. Daí eu já posso colocar o igual, que ele vai dar o resultado final da minha equação. Pronto, gente, essa equação ela é maiorzinha, mas vocês vão inicialmente tentar resolver elas, e daí a gente vai resolver a mão, certo? A equação grande você pode resolver ela direto, se você achar melhor. Só que eu acho que toda vez que você tenta fazer ela direto, você vai aumentar a sua possibilidade de ter algum erro, certo? Então eu te aconselho a fazer da esquerda para a direita, devagarzinho, tá? Aqui no caso, a gente vai começar com esse menos 1 com menos 3, certo? Você vê que o sinal é o mesmo, então você vai manter o sinal e somar os valores. 1 com 3 é igual a 4, certo? De resto, eu continuo o que já estava na equação. Vocês podem fazer mais rápido, como eu falei, mas eu acredito que essa é a forma mais possibilidade de você não ter erro, tá ok? Então pronto, agora você vai resolver esse menos 4 com esse mais 2, certo? Você comparando os dois, você vê que o valor do 4 é maior, então você deixa o menos. E, menos 4, e 4 menos 2 é igual a 2, então fica menos 2, o resto você vai repetindo. Agora você tem menos 2 com menos 4, mesmo sinal, você são os valores. 2 com 4, 6, então fica menos 6, mais 21, menos 5, menos 32. Aqui é a mesma forma, você tem 6, não, aqui você já tem o mais 6 e o menos, você tem o menos 6 e o mais 21, então você vai manter o sinal do mais do 21, certo? Você vai fazer aqui a subtração do seu ladinho, 21 menos 6. 1 para 6 você não pode, né? Você pega emprestado 1 com 2, fica 1, e você ali fica 11. Então, 6 para 11 é igual a 5. 1 menos 0, 1. Então, você tem, com esse mais 6 e menos 21, você vai ter o valor final de mais 15. Certo? Você repete aqui, menos 5, menos 32. Certo? Entre esse mais 15 e menos 5, o valor maior é o do 15, né? Então, você deixa o sinal de mais, fica mais. Pode fazer aqui do lado, mais 15 menos 5. 5 menos 5, 0. Então, você vai ter o valor de 10. Então, você tem aqui mais 10 menos 32. Certo, pessoal? Então, entre esse valor do mais 10 e do menos 32, o valor maior é do 32, então deixa o sinal de menos. Você faz a subtração aqui do lado. 32 menos 10. 2 menos 0, 2. 3 menos 1, 2. Então, o final da sua equação será o menos 22. Certo, pessoal? Eu sei que a gente foi pelo caminho mais longo, mas eu fiz essa forma para a gente minimizar o nosso erro. Certo, gente. Agora a gente vai ver como é que resolve essa equação pela calculadora científica, certo? O maior problema dela é que você vai ter nela muitos números, né? Então a tua probabilidade de erro é maior. Então a ideia mesmo que eu te dou é fazer devagarzinho
sempre conferindo se você está colocando os sinais certos, ok? Então, vamos lá. A gente só coloca de acordo com a sequência. Menos 1, menos 3, mais 2, menos 4, certo? Mais 21, menos 5, menos 32, ok? Então, como essa equação é muito grande, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode voltar nela. Esse botãozinho ele volta para você ver se você acertou todos os números, né? Você vê aqui, ó, menos 3 mais 2 está ok, do jeito que estava, menos 4, mais 21, menos 5, menos 32. É só uma forma de você minimizar o seu erro, certo? Então, você dá o valor de igual, você tem o valor de menos 22, que é o mesmo que a gente contou na outra. Pronto, essa equação ela é mais grandinha, você pode ter um medo inicial dela, mas não precisa ter, já que a gente já viu naquele nosso começo da aula como é que a gente resolve. A gente vai resolver primeiro os parênteses, certo? Primeiro que está dentro do nosso parênteses, depois a gente resolve o restante da equação, ok? Então você vai repetindo o resto, porque você não vai usar neles agora, você não vai usar o colchete, porque a prioridade é o parênteses, então você resolve o que está dentro do parênteses. 3 mais 2 igual a 5, certo? Menos 1 igual a 0. Então, a gente vai continuar resolvendo. Agora, entre parênteses, a gente pode ir resolvendo tudo da esquerda para a direita, igual a gente fez naquela outra questão. Então, 2 mais 5, a gente tem o nosso valor de 7, menos 1, e daí a gente vai encontrar o resultado. Agora, a gente vai resolver o que está a prioridade, que é dentro do colchete. O 7 não tem sinal, então ele é mais, né? Mais 7 menos 1, fica o sinal do maior, né? Fica o valor de mais 7 menos 1, 6. É isso. Então pronto, agora a gente vai àquela propriedade que a gente falou, né? Como que tem antes do parênteses o colchete é positivo, a gente só repete o sinal, né? Se antes era mais, vai continuar mais. Então 2 mais 6 a gente tem um final de 8. Agora, gente, resolvendo pela nossa calculadora científica. Se vocês olharem para ela, vocês vão ver que ela não tem o colchete, certo? O colchete dentro da calculadora científica, ela é substituída pelo parênteses, certo? Então, o que vai diferenciar realmente é a ordem que você coloca. Você vai resolver sempre do que está mais para dentro do que está mais para fora, certo? Então, aqui a gente só repete. 2 mais, você tem um colchete, então você coloca parênteses. 2 mais, parênteses de novo, certo? Nosso 3 mais 2. Fecha parênteses, menos 1, fecha parênteses. Importante a gente sempre procurar colocar tudo da forma mais certa possível. A gente também pode voltar para ver se está tudo certinho, de acordo com o que a gente viu, ok? A gente põe o nosso igual, a gente tem o nosso resultado de 8. Essa equação é mais grandinha, gente, mas como eu falei, vocês já devem ter entendido a lógica, né? A gente tem aqui parênteses, colchete e chave, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do nosso parênteses, certo? Primeiro parênteses, depois segundo colchete, terceiro é a nossa chave, certo? Então, a gente vai resolver primeiro, dentro de tudo isso, o que está aqui dentro do nosso parênteses e vai resolvendo de cima para baixo, como a gente fez antes, né? A gente tem aqui o 2 mais chave. A gente vai manter essa parte, 3 menos, vai manter esse colchete, porque a gente ainda vai resolver o parênteses, daqui a gente resolve, né? Mais 2 menos 5, o sinal maior está no menos 5, né? Então, a gente vai manter o menos. Menos 5 mais 2, a gente pode fazer aqui do lado, não tem problema. 5 menos 2, 3. Então, fica menos 3 mais 4. Daí a gente presta atenção para manter tudo como era anteriormente, ok? Então, a gente vai continuando fazendo. Agora, a gente vai resolver o que está dentro desse parênteses. A gente tem 2 mais 3. Prestem atenção para sempre deixarem os sinais direitos, certo, gente? Porque um sinal diferente muda tudo. Daí a gente tem, ó, menos 3 mais 4. O sinal maior é o do 4, então continua um mais, né? 4 menos 3 é igual a 1. E o resto continua como era antes. Certo? Então você bota 2 mais 3 menos
Colchete 1. Veja que o sinal que está fora ele é o mais, né? Se o sinal que está fora é mais, então eu repito o sinal do que está dentro. Então, ele continua mais 1, certo? 1 vai continuar com o seu sinal. Então, vou resolver agora o que está dentro do colchete, porque eu não tenho mais parênteses. Então, fica 2 mais 3 menos. Resolvi o meu colchete. 1 mais 1 fica mais 2. Ok? Pronto. Aqui, gente, o 2 é o positivo, certo? Então, você vai ver aqui que quem está dentro, a gente vai ver aqui, ó, que quem está fora é o menos. Se quem está fora é o menos, ele vai trocar o sinal de quem está dentro. Então, menos com mais, eu vou trocar o sinal de mais, vai ficar menos 2 mais 8, certo? Já tirei aqui do meu colchete. Agora eu vou resolver o que está dentro da minha chave. Mais 3 menos 2 dá igual a mais 1, seguindo a lógica que a gente tem feito. Mais 8, certo? Agora eu resolvo o que está dentro da minha chave. 1 mais 8, 9. Daí, ó, o que está fora é mais, então ele vai manter o sinal. 2 mais 9. A gente vai ter o final de 11. É isso, pessoal. Agora, resolvendo pela nossa calculadora científica, mesma lógica que a gente viu anteriormente, só tomar o cuidado para a gente não errar, já que tem tanta coisa, certo? Colocar os parênteses no lugar certo. A gente vai 2, ó, eu errei, né? Se eu errei, não tem problema, eu vou aqui no del, porque o del, ele é o que apaga, certo? Não é 23, é 2 mais 3, então eu apago, boto 2 mais, eu tenho uma chave, então eu boto parênteses, 3 menos, parênteses de novo, que é o nosso colchete ali, né? Tem que ficar sempre, gente, o mais tem que ficar ali idêntico ao da nossa questão, certo? 2 menos 5 mais 4, fecho parênteses, veja que eu fecho 2 parênteses, mais 8, certo? Fecho parênteses de novo, tem que prestar atenção em fechar tudo certinho, e eu vou ter meu resultado final de 11.